Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a gravação de mais um vídeo do nosso estudo semanal da nossa leitura explicativa do Vem Segue-me, né? Hoje, terça-feira, é o nosso primeiro dia de fato, onde nós vamos começar o estudo, né? Então, só lembrando, no dia de ontem, eu pude fazer uma leitura e explicar um pouco a respeito da introdução que nós vamos encontrar nesse capítulo, né? Nós vimos que o povo de Nefe enfrentava muitos problemas que os levavam a se afastar do Senhor, como, por exemplo, problemas políticos, falta de fé, afastamento do profeta, guerras, contendas, o bando de Gadiantum. Então, todas essas situações faziam com que o povo de Nefe se afastasse do Senhor. E aí passavam por grandes dificuldades, e nós vamos continuar falando disso, né? Então, hoje, ele vai falar sobre uma coisa muito importante que faz com que muitos homens nessa dispensação e em todas as dispensações se afastassem do Senhor, que é o orgulho. Certo? O orgulho do homem talvez seja a sua pior pedra de tropeço. Certo? O título da nossa leitura de hoje é: O orgulho me afasta do Espírito e da força do Senhor. Certo? Então, vamos ler um pouco a esse respeito. Ao ler Elamã 1 e 2, 1 a 6, desculpa, e ao longo de todo o livro de Mórmon, você vai notar um padrão de comportamento dos nefitas. Bom, gente, então, está sendo mostrado para nós aqui uma coisa muito interessante, que é um padrão de comportamento, ou melhor, uma coisa que os nefitas sempre faziam. Então, o padrão é aquela coisa rotineira, que sempre se faz, que sempre se repete. Então, o padrão é esse aí. E ele vai mostrar que acontecia uma coisa com os nefitas que era muito comum, que vira e mexe eles estavam fazendo. E o que é? Vamos ouvir o que é. Quando são retos, Deus os abençoa e eles prosperam. E aí, depois de um tempo na prosperidade, na riqueza, né? Eles se tornam orgulhosos e iníquos e fazem escolhas que os levam à destruição e ao sofrimento. Gente, isso acontece com os nefitas o tempo todo. A gente está lendo o livro de Mórmon, a gente sempre pensa, quando eu fui ler a primeira vez, eu disse, rapaz, como é que esse povo é tão burro assim, hein? Como é que esse povo foi tão burro assim? Mas nós não percebemos. Infelizmente, nós não percebemos quando nós, por conta da prosperidade, das bênçãos, nós relaxamos com o Evangelho. Nós deixamos de fazer coisas que fazíamos todo dia, certo? Então, muitas vezes a prosperidade, a riqueza atrapalha o nosso crescimento porque ela enobrece nossa visão, ela entorpece os nossos sentidos e aí nós não passamos a enxergar, passamos a viver, passamos a fazer aquelas coisas que todo dia fazíamos. Então isso acontecia com os nefitas. Então eles eram abençoados e prosperavam. Ficavam ricos, poderosos, viviam em paz. Mas aí depois de um tempo começavam a se tornar orgulhosos e iníquos. E aí começavam a fazer as escolhas erradas, deixar de guardar os mandamentos, deixar de ir ao templo, deixar de frequentar as reuniões sacramentais, deixar de tomar o sacramento. E aí começava a destruição e sofrimento em um povo. E o que é que acontecia? Olha o que é que o manual nos diz. Em seguida, eram humilhados e inspirados a se arrepender. E aí, Deus os abençoava novamente. Certo? Então, olha só que interessante. Quando eles estavam na situação diferentes, aí eles lembravam do Senhor. Eu deixei de fazer as coisas do Senhor. Aí começava a fazer de novo. E aí, quando começava a fazer, aquelas dificuldades, aquela destruição, aquele sofrimento passava. E eles começavam a ser prósperos e abençoados novamente. Certo? É isso que acontecia com os nefitas e acontece conosco também. Diariamente acontece em nossas vidas.
e nós nem percebemos quando acontece conosco, certo? Às vezes, ó, a gente estava desempregado. Eu conheço alguns irmãos, por exemplo, que conheço vários. Vou falar nome não, porque tem necessidade, né? Mas tem um determinado irmão que esse irmão ele sempre estava na igreja ali, eu estava desempregado, estava ali, ó, servindo, se esforçando, fazendo na época, fazia visita de mestre familiar, e ajudava e fazia isso, e descia, acontecia. Aí conseguiu um excelente emprego, salário muito bom. O que é que acontecia? Cadê aquele homem? Com aquele mesmo ímpeto, aquela mesma vontade. Aí começava a deixar de fazer as coisas. Deixava de vir à igreja no domingo, não ia para devocionais, não fazia as visitas de mestre familiar. O que é que acontece? Tempo depois, ficava sem emprego de novo. Aí voltava para a igreja, tudo novo. Eu estava jejum, oferta de jejum. Conseguia outro emprego. É isso, gente. É isso que acontecia com os nefitas. Acontece hoje também, acontece conosco também. E eu me incluo nesse meio também. Quando eu digo conosco, eu falo comigo também. Porque isso é uma coisa que acontece com todos nós, infelizmente. Que pode acontecer com todos nós. Não é que acontece também não, viu? É que pode acontecer com todos nós. A esse padrão que se repete com tanta frequência, muitas pessoas, algumas pessoas se referem a ele como o ciclo do orgulho. Nós temos aqui uma ilustração de como seria este ciclo do orgulho. Certo? A imagem não ficou muito boa, não. Não entendi como é que eles colocaram uma imagem tão distorcida no Vem Segue, mas dá para a gente entender aí tudo bem, certo? Então, vamos começar pela humildade e o arrependimento. Então, as pessoas eram humildes e arrependidas, em outras palavras, viviam o evangelho. A consequência natural, seguindo a seta, né, era retidão e prosperidade. Aí, quando elas tinham retidão e prosperidade, tinham muitas bênçãos, ficavam muito ricas, e aí esqueciam de fazer as coisas do Senhor, se tornavam, seguindo a seta, né, iníquas e orgulhosas. E aí, quando estavam iníquas e orgulhosas, toda aquela sua riqueza despencava, acabava e vinha destruição e sofrimento para a vida dessas pessoas. E aí o que acontecia quando eles estavam nessa fase ruim, essa maré de azar, como diz o outro, né? Eles se humilhavam e se arrependiam novamente. E aí o ciclo, gente, continua. Sempre a mesma coisa. Então isso acontecia muito com os nefitas, esse ciclo do orgulho, certo? Agora, gente, enquanto a gente estudar esses capítulos, vamos lá. Nós devemos procurar exemplos desse ciclo enquanto estudamos. Se desejar, nós podemos marcar esses exemplos quando encontrar nas escrituras, ou mesmo, se você achar mais interessante, anota no seu caderno. Tá lá o exemplo, versículo, capítulo tal, versículo tal. Tal coisa aconteceu com os nefitas, que se refere ao ciclo do orgulho. Então você bota lá o tópico, ciclo do orgulho, nefita. Aí começa a listar as escrituras e uma breve abreviatura, e uma pequena abreviatura do que está falando ali naquela escritura. Ajuda muito também quando a gente está estudando a colocar essas abreviaturas, certo? Eis algumas perguntas que vão ajudá-lo a entender esse padrão e ver como ele se aplica a você, a nós, certo? Primeira pergunta que é feita, que pode direcionar os nossos estudos durante a semana. Que evidências de orgulho você vê entre os nefitas? Para isso, nós vamos ler duas escrituras, certo? Isso não quer dizer que essas eram as únicas evidências. Durante a semana, você pode ler as outras escrituras, você vai vendo que existem outras escrituras. Ele apenas coloca duas que são bem clichê, vamos dizer assim, bem comuns e bastante repetitiva. E houve paz, desculpa, Elamã 3, 33, 34.
E houve paz também no 51º ano do reinado dos juízes, salvo pelo orgulho que começou a manifestar-se na igreja. Não na igreja de Deus, mas no coração daqueles que professavam pertencer à igreja de Deus. E encheram-se de orgulho a ponto de perseguirem muitos de seus irmãos. Ora, esse foi um grande mal que fez com que a parte mais humilde do povo padecesse grandes perseguições e passasse por muitas aflições. Certo? Aqui nós vemos nessas escrituras como o orgulho começou a crescer dentro do coração dessas pessoas e começaram a se achar melhores do que as pessoas humildes, mais pobres, e começaram a persegui-las. Certo? Aí eu pergunto de forma retórica, né? Isso é certo? Dentro da igreja, a gente ficar perseguindo aqueles que não têm o mesmo padrão de vida que o nosso? Com certeza não, né? Então aí nós sabemos que são as coisas negativas decorrentes do afastamento do evangelho, de viver o evangelho, né? Agora, Romans 4, 11 a 13. Ora, essa grande pedra dos nefitas e a terrível carnificina havia entre eles, não teriam acontecido se não fosse pelas iniquidades e abominações existentes em seu meio. Sim, mesmo entre os que professavam pertencia à igreja de Deus. E foi pelo orgulho de seu coração, por causa de suas imensas riquezas, sim, em virtude de oprimirem os pobres, negando alimento aos que tinham fome e roupa aos que estavam nus, esbofeteando seus humildes irmãos, zombando de tudo quanto era sagrado, negando o espírito de profecia e de revelação, assassinando, roubando, mentindo, furtando, cometendo adultério, levantando-se em grandes contendas e desertando para a terra de Nefe entre os lamanitas. E por causa dessa sua grande iniquidade e vanglória pela própria força, foram abandonados à sua própria força. Portanto, não prosperaram, mas foram afligidos e perseguidos e expulsos pelos lamanitas até perderem quase todas as suas terras. Nossa, que terrível. Mas eu fico pensando assim, né? O que levou um povo como esse a fazer esses atos contra o seu próprio povo, contra os mais humildes? Começaram a adulterar, começaram a mentir, começaram a se ensoberbecer, a bater nos mais pobres, a humilhar os mais pobres, a negar comida para quem precisa, negar roupa. São muitas coisas. São muitas coisas que a gente pode identificar nesses versículos, certo? Que são ocasionadas em virtude do orgulho. É isso que ele pergunta, né? Nesses versículos. O que você consegue ver semelhante ao orgulho em você mesmo? Irmãos e irmãs, se nós fazemos alguma dessas coisas, nós estamos mal, viu, gente? Sinceramente, nós estamos muito mal se nós fazemos alguma dessas coisas. Precisamos analisar nós mesmos, viu? Quando estivermos estudando essa lição durante a semana. Segunda pergunta. Quais são as consequências do orgulho e da iniquidade? Agora, as consequências do orgulho e da iniquidade. Elamã 24, 23 a 26 diz o seguinte: E em virtude de sua iniquidade, a igreja começou a decair, e eles começaram a perder a crença no espírito de profecia e no espírito de revelação, e defrontaram-se com os juramentos de Deus. E viram que se haviam tornado fracos como seus irmãos, os lamanitas, e que o Espírito do Senhor não mais os preservava. Sim, havia se afastado deles, porque o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. Portanto, o Senhor deixou de protegê-los com seu miraculoso e incomparável poder. Porque haviam caído em um estado de descrença e uma terrível iniquidade, e viram que os lamanitas eram muito mais numerosos que eles, e que a não ser que se apegassem ao Senhor,
seu Deus, inevitavelmente pereceriam, pois eis que viram ser a força dos lamanitas tão grande quanto a sua, homem por homem, e assim haviam caído nessa grande transgressão. Sim, dessa maneira, em poucos anos haviam se tornado fracos por causa de suas transgressões. Uma coisa que o livro de Mórmon deixa muito claro, gente, é que os lamanitas sempre pareceram ser em maior número, certo? Vamos tentar pensar por quê? Eu vou tecer um argumento. Não sei se você vai concordar. Como os nefitas eram ensinados de acordo com os mandamentos e viviam de acordo com os mandamentos, o que poderia acontecer entre os nefitas? Relação sexual. A maioria ou todos eles só tivessem relação sexual depois do casamento. Os lamanitas já não deviam ter essa preocupação, porque eles não viviam os mandamentos. Então, é muito provável que a taxa de natalidade, a quantidade de nascimento de crianças, fosse muito maior do lado lamanita. Então, por isso que eles tinham sempre exércitos muito mais numerosos do que os nefitas. E se eles eram sempre mais do que os nefitas, como os nefitas conseguiam vencer? Porque tinham o Senhor. Conosco também é a mesma coisa, gente. Nós somos pequenos contra esse mundo, mas se nós tivermos o Senhor em nossa vida, se nós guardarmos os mandamentos, nós estudarmos as Escrituras, nós renovarmos os nossos convênios, se nós honrarmos os nossos convênios do templo, realizados no templo, nós teremos a força para vencer o mundo, certo? E quais são as consequências? Da humildade e do arrependimento. Aí nós vemos as consequências da iniquidade, que o povo de Nefe estava sendo destruído porque não tinha mais o Espírito do Senhor. E quando somos humildes, o que é que acontece? Vamos ver o que é que aconteceu com os nefitas quando eles eram humildes. Elamã 3, 27 a 30 e depois versículo 35. Assim podemos ver que o Senhor é misericordioso para com todos os que invocam seu santo nome com sinceridade de coração. Sim, vemos, portanto, que a porta do céu está aberta a todos, sim, a todos os que vierem a crer no nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Sim, vemos que quem o desejar poderá aderir à palavra de Deus, que é viva e eficaz, e romperá ao meio todas as artimanhas e as armadilhas e os artifícios do diabo, e guiará o homem de Cristo por um caminho estreito e apertado, através daquele abismo eterno de miséria que foi preparado para tragar os iníquos. 30 agora. E depositar sua alma, sim, sua alma imortal, à mão direita de Deus, no reino dos céus, para sentar-se com Abraão, Isaque, Jacó e com todos os nossos santos pais, para não mais sair. Não obstante, jejuavam e oravam frequentemente, e tornavam-se cada vez mais fortes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo. Sim, purificando e santificando o coração, santificação essa resultante da entrega de seu coração a Deus, certo? Aí nós vemos, nesses versículos, as consequências da humildade e do arrependimento na vida das pessoas, o que pode acontecer. Então o Senhor está sempre disposto a nos receber, a nos perdoar. O que precisamos é ter um coração verdadeiro e o real desejo que isso aconteça. Agora, ainda falando sobre as consequências do arrependimento e da humildade na vida dos nefitas, vamos ver a segunda escritura, que é Lamã 4, 14 a 16. Mas eis que Moronia pregou muitas coisas ao povo por causa da iniquidade deles, e também Nefe e Leí, que eram os filhos de Elamã. Pregaram muitas coisas ao povo, sim, e muitas coisas profetizaram-lhes relativas às iniquidades deles, e ao que lhes adviria se não se arrependessem seus pecados, ou melhor, o que iria acontecer com eles caso não se arrependessem. E aconteceu que se arrependeram
e à medida que se arrependeram, começaram a prosperar. Pois Moronia, ao ver que eles haviam se arrependido, aventurou-se a conduzi-los de lugar em lugar e de cidade em cidade, até reconquistarem a metade de suas propriedades e a metade de suas terras, certo? Então o Senhor estava entregando de volta àquele povo todas aquelas coisas que eles haviam perdido por conta do orgulho e da iniquidade. Então, quando nós humilhamos, nós podemos reaver aquilo que nós perdemos. Quando somos humildes, quando somos mansos e quando nos arrependemos verdadeiramente, né? Finalizando, né? Do que Elamã queria que seus filhos se lembrassem. Então, o que é que nós devemos lembrar também, né? Então, é um conselho que ele está dando a seus filhos, mas serve para nós também. São coisas que nós devemos lembrar em nosso dia a dia. Algumas advertências. E aconteceu que Nefe se cansara da iniquidade deles, e renunciou à cadeira de juiz, e dedicou-se a pregar a palavra de Deus pelo resto de seus dias. O mesmo fazendo seu irmão Lei pelo resto de seus dias. Porque se lembraram das palavras que Elamã, seu pai, lhes dissera. E são estas as palavras: Eis que, meus filhos, eu desejo que vos lembreis de guardar os mandamentos de Deus. Ele começa logo dizendo isso. É fundamental, a gente tem que guardar os mandamentos de Deus. Não tem como a gente fazer as coisas certas sem guardar os mandamentos de Deus. Certo? E quisera que declarasses ao povo estas palavras. E eis que eu vos dei os nomes dos nossos primeiros pais, que vieram à terra de Jerusalém. E assim fiz para que, quando vos lembrardes de vossos nomes, lembreis deles. E quando vos lembrardes deles, vos lembreis de suas obras. E quando vos lembrardes de suas obras, saibais que foi dito e também escrito que elas foram boas. Portanto, meus filhos, desejo que pratiqueis o bem, a fim de que possa ser dito de vós e também escrito o mesmo que foi dito sobre eles. E agora, meus filhos, eis que desejo algo mais de vós, e esse desejo é que não façais estas coisas para vangloriar-se, mas que façais estas coisas para juntar um tesouro no céu. Sim, que é eterno e jamais desaparece. Sim, para que tenhais o precioso dom da vida eterna, o qual temos motivo para ter, foi concedido a nossos pais. Ó, lembrai-vos, meus filhos, das palavras do rei Benjamim. Disse a seu povo: sim, lembrai-vos de que nenhum outro caminho ou meio há pelo qual possa ser salvo, a não ser por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo, que virá. Sim, lembrai-vos que ele vem para redimir o mundo. Lembrai-vos também das palavras de Amoleque, disse a Zeziron, na cidade de Amonia, pois ele disse-lhe que o Senhor certamente viria para redimir seu povo, que não viria, porém, para redimi-los em seus pecados, mas para redimi-los dos seus pecados. E ele tem poder recebido do Pai para redimi-los de seus pecados por causa do arrependimento. Portanto, enviou seus anjos para anunciarem as condições do arrependimento, que conduz ao poder redentor para a salvação de suas almas. E agora, meus filhos, lembrai-vos que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria dos seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, e quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para os arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Irmãos, então esse é o pedido
que Elamã fez a seus filhos. E esse é o pedido que o Senhor nos faz, sempre, certo? Que nós possamos nos esforçar para fazer isso. Que nós possamos, em tudo que nós vamos fazer, procurar lembrar, né? Uma coisa que eu sempre gosto de ensinar é isso, quando eu vou falar disso, né? Tudo que eu faço, eu tenho que analisar. Se eu vou fazer alguma coisa, eu posso parar e pensar: Jesus Cristo faria isso? Jesus Cristo faria dessa maneira? Você vai estabelecer um padrão de excelência nas suas escolhas, assim, incomparável, certo? Porque nós estaremos verdadeiramente vivendo de acordo com o que nós conhecemos do nosso Salvador, certo? Então, se você também não conhecer nada, você não vai ter parâmetro nenhum. Então, é importante estudar as Escrituras e é importante conhecer o nosso Salvador. Tem uma sugestão de um discurso aqui do Aldel Uchtdorf, certo? Orgulho e o sacerdócio. São coisas que não estão unidas, pelo contrário, são separadas. E eu gostaria de encerrar esse vídeo com essas palavras, né? Que ouçamos o conselho de Elamã e nos esforcemos para fazer a nossa parte. Em nome de Jesus Cristo, amém.